Amigos da ONG Pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é da nossa querida Yohevet, que ela diz que quando vejo crianças passando fome, sofrendo, como as crianças da África, em vários lugares do mundo, acordam e dormem sem ter o que comer, não têm as mídias, vamos dizer assim, para poderem estar conhecendo como elas podem cumprir o tikkun delas, ou isso já é o tikkun. E como elas podem saber se fazer uma tshuvá, se elas não têm nem o que comer. Não falo por nós que temos tudo, principalmente o maior bem precioso, que é a Torá. E eles como ficam? Muito, muito bom. A Yohevet, o WhatsApp dela parece como Modas Brás. Modas Brás, o Brás é um lugar famoso, mundialmente famoso. E vamos em frente em direção à ONG. E o assunto da África, ele não começou hoje. Ele começou há 3.500 anos atrás, um pouquinho mais de 3.500 anos atrás, quando o Egito era os Estados Unidos. O Egito era a superpotência mundial. E o nosso povo foi escravizado pelos egípcios. E aí, explica o Arizal, o nosso povo teve que fazer no Egito, começou, Deus me livre, os decretos do faraó, que toda criança que nascia era jogada na água, no rio Nilos. Depois continuou com a construção das cidades de Pitom e Ramsés, que não eram as pirâmides, mesmo que no Vale de Ramsés tem pirâmides, mas o que a gente construiu não foram as pirâmides, porque a Torá descreve que essa construção ela acontecia por meio de tijolos que eram feitos de barro e palha. E o motivo que o faraó deu para a gente esse trabalho, naquela região que era um pântano, dizem nossos sábios que ele queria quebrar a nossa identidade. Ele queria que a gente esquecesse que nós somos, nos tornássemos assim, não tenho a palavra em português para isso, mas assim, como tem na Índia, tem as castas, né? E a pessoa que está lá embaixo, ele não sonha subir mais do que ele está, porque ele sabe que ele é aquilo e acabou. O faraó queria criar uma casta de escravos, e que a pessoa nascesse escravo e não tivesse uma identidade própria, ele só fosse mão de obra. Então ele deu para a gente construir o Pitom e Ramsés com tijolos de palha e barro. E continuação, isso se estendeu a todos os trabalhos forçados. Diz o Zohar, e depois disso o Arizal coloca isso bem estruturado, que nós temos no segundo mandamento uma coisa muito interessante, uma frase muito interessante, que Hashem, Deus, ele fala, Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, e ele fala que, olha o tamanho da bondade, que ele vai cobrar até a terceira e quarta geração daqueles que fazem o mal. E aí você já, a primeira pergunta, você fala, peraí, por que não da primeira e da segunda? Por que ele fala terceira e quarta? Quer dizer, ele está dizendo a quarta, mas pode ser também na terceira, dependendo do caso. Mas e a primeira e a segunda? E quer dizer, a primeira e a segunda geração a gente não cobra deles. O fato dele cobrar até a quarta já inclui a primeira e a segunda. E aí você mostra que lá na Torá está escrito que os filhos não vão pagar pelo pecado dos pais, e os pais não vão pagar pelo pecado dos filhos.
E como pode ser que no segundo mandamento está escrito isso? Se Deus, ele, diferente das outras religiões, que ele pede para o ser humano não matar, não roubar, não dormir com a mulher do outro, e ele próprio pega um contrato que ele fez com o povo inteiro e dá um golpe, faz um novo contrato com um grupinho de 10 pessoas, faz um roubo assim internacional, e ele vai com mulher casada e faz filho, e mata quem não aceita a opinião dele. Então, diferente dessas idolatrias, na nossa religião, o que Deus pediu para fazer, ele pediu para fazer porque ele é o primeiro a cumprir isso. Ele é o primeiro a fazer. Antes dele pedir para você fazer, essa é a sabedoria divina que determinou isso. Então, por causa que a sabedoria divina determinou isso, quer dizer que Deus, ele é o primeiro a cumprir o que ele pede para você fazer. Então, se os filhos não pagam pelo pecado dos pais, aí porque, Deus me livre, o que está acontecendo aqui, que no segundo mandamento está contradizendo a própria Torá? A regra é, quando você encontra uma contradição na Torá, você sabe que um dos versículos está falando sobre a lei na prática, e o outro versículo está te indicando um assunto espiritual. E nesse caso diz o Arizal, esse versículo no segundo mandamento está te indicando que não está se tratando de geração biológica, mas está se tratando de 4 reencarnações. E essas 4 reencarnações, uma é chamada de filho, a outra é chamada de neto, a outra vai ser bisneto. Quer dizer, ou seja, assim, você veio a primeira vez, você viveu nesse mundo, fez coisa errada, tem que voltar. A sua segunda reencarnação é filha da primeira reencarnação. Fez coisa errada de novo, tem que se reencarnar de novo para consertar. A sua terceira reencarnação vai ser a neta da sua primeira reencarnação. Fez coisa errada, tem que voltar de novo. O limite é 4. Quer dizer, você não vai conseguir fazer errado mais do que 3 vezes, porque na 4ª já existe um tikkun. Até a terceira reencarnação, a pessoa, ela tem o direito de fazer tshuva, de se arrepender do que ela fez de errado, consertar o caminho dela. E como ela faz isso? Se ela não sabe o que ela fez numa reencarnação anterior. Se você soubesse o que você fez na reencarnação anterior, você poderia, Deus me livre, enlouquecer. Então, para o nosso bem, Hashem, ele não revela para a gente, a alma tem uma memória da alma, você tem os traumas do que aconteceu na reencarnação anterior, você tem a atração pelas coisas que você fez de errado na reencarnação anterior, mas você não sabe exatamente o que você fez. Então, um exemplo para vocês do que é o tikkun. A Gemara nos conta que uma mulher, que ela era uma mulher jovem, e ela descobriu que dá para fazer dinheiro. Cada vez que ela dorme com alguém, ele paga para ela, e ela vai ficar muito rica. E ela imaginou uma coisa assim: todo dia ela dorme com 10 homens, cada um desses homens dá muito dinheiro para ela, ela fica 1 hora com cada um, ela tem 10 horas de trabalho, ela ganha uma fortuna, e ela vai ficar uma mulher muito rica. Depois nunca mais vai precisar se preocupar com isso na vida, com dinheiro, com salário. Dizem nossos sábios, esse erro de avaliação dela funciona da seguinte maneira: quando ela dorme com vários homens, ela fica muito apegada, desenvolve para ela, cada vez que ela dorme com alguém, desenvolve para ela uma necessidade fisiológica que ela não tinha antes. Ou seja, uma menina, antes de se casar, até os 18 anos, ela não sente uma necessidade fisiológica de dormir com homem.
Ela tem os sonhos dela, ela tem o... Mas isso não é uma fome como a pessoa que não comeu tem que comer, não é uma necessidade fisiológica. A pessoa se casa, a mulher tem o marido tem a mulher, eles já, na hora que um não está com o outro, já sente uma pequena necessidade, mas não é uma obsessão. Agora, quando ela dorme com muitos homens todo dia, ela acaba desenvolvendo uma necessidade que, dizem nossos sábios, depois chega uma hora, ninguém mais quer ela porque ela já não está com aquela aparência que ela tinha quando ela tinha 18 anos, mas a necessidade que ela desenvolveu para si própria ficou muito grande. Ela está acostumada a dormir com 10 homens por dia, então ela precisa disso. Ela não consegue viver sem isso, ela enlouquece. E aí ela começa a pagar para os homens jovens para dormirem com ela. Aí inverteu. O dinheiro que ela tinha juntado, agora ela vai gastar ela própria, como se diz, o castigo medida por medida. O que ela fez de errado agora está acontecendo para ela. Agora ela própria está atrás de jovens meninos, pagando para eles terem uma relação com ela. Então isso, quando a gente aplica esse raciocínio de que a alma ela tem uma lembrança, ou seja, essa mulher, vamos dizer que faleceu, e agora ela se reencarnou, ela tem que consertar o que ela fez de errado. Então a alma já vem com aquela vontade de fazer aquela coisa errada especificamente e não outra. Quer dizer, essa menina nasceu, ela não tem vontade de roubar, ela não tem vontade de assassinar, ela só tem vontade de dormir com todo mundo. Então ela sabe que essa vontade que ela tem, que ela traz com a memória da alma, essa necessidade, isso é o tikkun. Isso é o que ela tem que consertar. Então não precisa de internet para consertar nada, não precisa de estudo para consertar nada. A pessoa sabe que o que ela quer fazer errado, e ela tem que se controlar, e dói para ela se controlar. Esse é o motivo que essa alma veio para o mundo. Esse é o conceito dela. E continuação da história, o povo de Israel que nasceu no Egito, diz o Arizal, eles eram reencarnação de 3 gerações, de 3 épocas, não 3 gerações, mas 3 épocas. No dilúvio, do Adão e a Eva até o dilúvio foram 10 gerações. A 10ª geração levou um dilúvio, e as 9 anteriores morreram felizes, deixaram um dinheiro de herança. O pai falou para o filho antes de falecer: olha, papai matou, roubou, dormiu com a mulher do vizinho, o papai foi esperto, seja você também esperto, está aqui a sua herança, olha como é bom ser esperto, todo esse dinheiro que eu roubei estou deixando para você agora, você já vai ser uma pessoa muito rica, olha como é bom ser esperto. Não fez chuva, morreu feliz, ainda morreu sentindo que ajudou a família. Então ele vai ter o direito de fazer chuva, agora ele nasce de novo. Então a próxima reencarnação dele, ele vai sentir vontade de fazer tudo o que ele fez antes, ele vai ter que se controlar, e ele vai ter pequenas recaídas. Nessas pequenas recaídas ele vai se arrepender de ter sido a pequena recaída, e isso vai servir para consertar, vai servir como arrependimento pelo que ele fez na reencarnação anterior, que lá ele era uma recaída só. E eles tiveram a oportunidade de consertar, nasceram numa nova época, que nessa nova época, depois do dilúvio, o mundo recomeçou, e lá eles construíram a Torre de Babel, com tijolos de barro e palha, e eles falaram assim, construíram uma torre até a nuvem, até as nuvens. Falaram para todo mundo: estivemos no céu, não tem mais Deus, tinha lá o Deus, a gente já deu uma flechada nele lá,
e até caiu a flecha com sangue, até os milagres que a gente fez, tipo, para tirar uma deles. Falou, vocês querem matar Deus? Está aqui, vocês deram flechada na nuvem, está aqui a flecha com sangue, agora vocês vão pensar que vocês mataram Deus. No conceito deles de Deus, que pode pregar ele na parede com pregos pelas mãos e deixar ele pendurado sangrando lá, naqueles conceitos de idolatria. Então a gente brincou com eles assim, falou, agora vocês vão pensar mesmo que vocês mataram Deus, e que vocês acham que Deus é uma coisa material, né, que dá para pregar na parede e tudo. E então nessa segunda oportunidade, nessa segunda reencarnação, eles fizeram essa torre, falaram que subiram no céu, olha, agora pode ficar tranquilo, não tem mais Deus, e pode matar, pode roubar, pode dormir com a mulher do outro, vocês não vão prestar contas para ninguém. De novo, papai morreu feliz, matou, roubou, dormiu com a mulher do vizinho, está deixando uma grande herança, não receberam castigo nenhum. Hashem fez um milagre, veio o anjo Gabriel, fez eles começarem a falar 70 línguas, eles se espalharam, não receberam castigo. Tiveram mais uma oportunidade, que durou centenas de anos, durou mais uma época, que aí eles se tornaram os simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra. Eles eram uma elite. Chegava um pobre lá, eles tinham que fazer uma propaganda para outros pobres não virem para lá. Tipo, atravessar a fronteira do México, a pessoa chegou lá numa ilha de arame farpado, levou um tiro do guarda, colocaram no jornal, pagaram para todos os jornais publicar isso e falaram, olha, não vale a pena emigrar para Sodoma e Gomorra, a fronteira do México, na fronteira de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, as cidades ricas, não vale a pena emigrar para lá. Você chega lá, tem cerca de arame farpado dentro da água, você vai tentar atravessar o rio, você se enrosca no arame farpado. Não, eles têm uma propaganda até melhor. Eles falaram para a pessoa, olha, nós somos ativistas humanitários, você precisa de um lugar para dormir, você não tem dinheiro para pagar um hotel, então a gente vai te levar para um hotel do governo. Lá você vai receber uma cama menor do que você é, mas não se preocupe, para você ficar dentro da cama a gente te corta metade das pernas, aí você vai ficar dentro da cama. E daí para diante fizeram uma propaganda das atrocidades que eles faziam para que os pobres não fossem para lá. Até que caiu uma chuva de fogo, chegou lá o anjo Gabriel, responsável pela Gvorá, fez cair uma chuva de fogo sobre eles e terminou a história dessa maneira. Só que aquela geração que caiu a chuva de fogo sobre eles já era depois de centenas de anos. E as anteriores que morreram felizes e deixaram herança para os filhos e falaram, papai matou, roubou, dormiu com a mulher do outro, está aqui o dinheiro, seja feliz, faça isso também, seja esperto. Então essas três, a reencarnação dessa pessoa que passou por essas três épocas, na quarta reencarnação é o Tikkun. É o Tikkun, e aí já não depende mais dele. Ele podia ter feito Teshuvah, ele tinha a memória da alma que atraía ele para fazer novamente as coisas erradas que ele fez na reencarnação anterior. E agora nessa nova reencarnação, na quarta, já não dão mais para ele a chance dele próprio fazer o tikkun dele de uma maneira agradável. Agora nessa quarta reencarnação, ele, coitado, já lá de cima fazem o tikkun para ele. Por quê? Até agora 3 reencarnações deixaram na mão dele para que ele pudesse se arrepender do que ele fez e, no lugar de receber um castigo, acrescentar na tzedakah, acrescentar nas boas ações e fazer o tikkun dele. Mas na quarta reencarnação ele já não nasce mais. Antes do dilúvio ele já não nasce mais na Babilônia, a Torre de Babel, ele já não nasce mais na Sodoma e Gomorra, aonde escolheram para ele nascer. O Tribunal Divino escolheu para ele um lugar magnífico. África.
Lá na África tem o Egito, os egípcios eram pessoas estritamente cruéis, os egípcios dos hieroglifos, aquele povo que depois o Sanherib levou eles para outro lugar. Aqueles egípcios eram extremamente cruéis. Foi escolhido esse lugar, a pessoa vai nascer na África, vai ser um coitado ignorante, acabou de nascer, ele é jogado na água, jogado no rio Nilos. E esse foi o conceito, foi o tikkun daquelas pessoas que eles fizeram todas as atrocidades, causaram o dilúvio e morreram felizes antes do dilúvio. Agora cada um deles, na quarta reencarnação, ele recebeu o dilúvio personalizado dele. Acabou de nascer, o bebezinho fofinho, não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro, não nada. Nasceu na África, foi jogado no rio Nilos. Aí tá bom. Agora a reencarnação daquela época da Torre de Babel. Então eles tinham chance de retificar o que eles fizeram de errado na próxima reencarnação, que eles foram a gerações que viveram centenas de anos, que existiram as cidades de Sodoma e Gomorra. No lugar deles retificarem, eles construíram um país eliticista que tinha como foco causar sofrimentos para os pobres de uma maneira que o pobre nunca mais iria querer morar num lugar desses. E eles iriam assim manter uma elite, sempre ficar uma elite, e afinal das contas não fizeram tchubá, então agora eles nasceram e eles são a época da Torre de Babel. E o que tinha na Torre de Babel? Eles construíram a torre com tijolos de barro e chegaram até as nuvens e falaram: não tem Deus, pode matar, pode roubar, pode dormir com a mulher do outro, você não vai ter castigo nenhum. E agora eles nasceram aonde o Tribunal Divino colocou eles? Na África de novo. Na África, nos Estados Unidos da África, que era o Egito Antigo, povo cruel, colocaram eles para construir Pitom e Ramsés, e eles tinham que fazer tijolos, os mesmos tijolos que eles fizeram para construir a Torre de Babel. Agora eles tinham que construir, Deus me livre, Pitom e Ramsés, para o bem de todos e felicidade geral da nação. Acho que eu errei o caminho, cheguei na marginal do lado contrário. Nossa aula vai ficar um pouquinho maior hoje. Então vamos lá, hoje a gente tinha que estudar mais. E meu professor de autoescola sempre falava, ele tinha 30 anos de experiência, ele falou: Abraham, eu trabalho 30 anos nessa profissão, nunca tive um aluno pior do que você. E aí eu cada vez chego à conclusão de que ele estava super certo. Entrei na marginal, agora caminho de volta para o Bom Retiro, no lugar de chegar no Butantã, estou no lado errado. De qualquer maneira, vamos ver o que dá para fazer. Colocar um GPS. Vamos tentar aqui colocar um GPS. Continuando então a nossa história do povo de Israel que nasceu no Egito. Então eles eram a geração de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu para eles? Eles tinham que fazer todo o trabalho forçado. Então aquelas gerações que causaram o dilúvio e morreram felizes antes do dilúvio, eles tiveram que ser jogados no rio, essa é a quarta reencarnação. E aquela geração que fez a Torre de Babel, eles tiveram que construir as cidades de Pitom e Ramsés, e
aquela geração, agora eu coloquei o GPS. We're all set. Drive safely. Oh, Make a U-turn já, on Avenue Antonio Baguira. já tá Then use the mandando, right lane to turn right on Praca Silveira Santos. tá mandando eu voltar. Eu sabia que eu, até o GPS sabe que eu errei o caminho, tá mandando eu voltar para trás. Então, na prática, essas pessoas que hoje sofrem, criança que sofre, você sabe que Make a U-turn on Avenue Antonio Baguira. ele já Then é use uma the right lane to reencarnação. turn right on Praca Silveira Santos. Você sabe que ele é uma reencarnação, porque Use the a right lane to turn criança, right on Praca Silveira Santos. a, Then turn right on Avenue Doutora Ruth Cardozo. a criança pela Torá, até 20 anos, ele não recebe um castigo pelo que ele fez, porque ele Turn não right. tem, Then use the right two lanes to keep right to Avenue Doutora Ruth Cardozo. ele não tem a maturidade para ser responsável pela coisa errada que ele fez. Ou seja, se tem uma criança na África, essa criança está passando fome, a criança, o que ele fez, coitada? Não matou, não roubou, não dormiu com Use a the mulher right do two outro. lanes to keep right to Avenue Doutora Ruth Cardozo. E se ele Then use tivesse, the right lane to turn right on Praca Arce Preste Anselmo de Oliveira. feito tudo isso, se ele tivesse a capacidade de fazer tudo isso, ele ainda não seria culpado. Por quê? Porque, coitado, Use the right lane to turn right on Praca Arce Preste Anselmo de Oliveira. porque eu acho que é certo, mas eu acho que o meu professor, ele me conhecia melhor do que eu. Ai, mas vamos ter uma aula muito boa, assim, que eu já vou me perdendo mais e mais. Mas acho que por engano entrei certo, por engano. In 1.2 miles, turn right on Rua Sapatuba. Por engano entrei certo, gente. Mas milagres acontecem. Então, milagres acontecem, a gente teve o mérito aí do milagre acontecer, né? Mérito que vocês estão assistindo a nossa aula. Então, continuando, o povo de Israel no Egito, eles eram a quarta reencarnação. E nessa quarta reencarnação, a pessoa recebe o tikkun pelas três anteriores. Então, a pessoa que ele tinha sido a reencarnação de Sodoma e Gomorra, com certeza a pior coisa que ele fez era Sodoma e Gomorra, mas ele tinha uma conta de antes do dilúvio também. E a Sodoma e Gomorra já era a terceira reencarnação dele. Então na terceira ele fez pior do que tinha feito na segunda e na primeira. Então o Egito é a quarta reencarnação. E a quarta reencarnação já é o tikkun. Já não perguntam para a pessoa, falam para ele, olha, você não é obrigado a saber o que está te acontecendo. Você vai receber medida por medida, tudo que você fez de ruim agora vai acontecer para você. E ele é uma criança coitada, que ele nasce no meio da África, e ele está morrendo de fome, e ele não tem acesso à internet, a nada, mas ele sabe que é proibido assassinar, proibido roubar. Tudo isso, até esses povos, no máximo o que eles vão fazer? Ensinar o filho que não assassinar, não roubar, quer dizer, um basiquinho assim de conceitos éticos, morais, qualquer tribo na África tem. E se não tiver, ele não vai ser julgado por isso. Um canibal numa tribo de canibais na Indonésia. Eu não sei se na África tem canibais, mas eu sei que na Indonésia tem, na ilha de Papua tem tribos de canibais. Hoje eles já estão mais simpáticos, assim, dizem até que tem uma tribo que está se aproximando do judaísmo. Mas aquelas tribos de canibais, quando ele chega lá no mundo de cima, o que vão falar para ele? Olha, essa foi a educação que você recebeu. Então, o castigo por ter sido um canibal, você não vai receber. Porque o seu pai te ensinou assim, você aprendeu, você foi educado da maneira incorreta. Aí ele vai falar, mas então eu quero ir para o paraíso. Aí vou falar para ele, para o inferno você não vai,
Mas para ir para o paraíso, você tem que ter um mérito. E aí vai ser feito outro... Depois que a pessoa recebe o tikkun dele, então ele está lá, ele coitado de uma criança, nasceu na África, passou fome de manhã, passou fome de tarde, foi dormir com fome, os pais eram muito durões, ele apanhava da mãe, apanhava do pai, saía da casinha de barro com palha dele, apanhava dos animais, toda a natureza muito, muito agressiva, e até que um dia essa criança morreu. Fez o tikkun, terminou o tikkun. Agora ele vai nascer numa família boa e vai ter todas as oportunidades. Ele vai nascer um judeu religioso em Genópolis. Imagina, estou falando assim nos conceitos de Brasil, né? E vai estudar no Heide, vai estudar na Yeshiva, vai se tornar um rabino. E assim, quer dizer, tudo está previsto e planejado lá de cima. Agora o contrário também pode acontecer. De um judeu religioso em Genópolis, ele está se comportando de uma maneira incorreta. E por, 1,000 feet. Turn right on Rua Sapatuba. E por causa disso, Deus me livre, ele nasce depois uma criança coitada no meio da África. E ele era um judeu religioso e de família rica, e ele próprio era uma pessoa muito rica, e ele nasce agora uma criança coitada no meio da África e passa fome de manhã, passa fome de tarde, passa fome de noite. Isso que a gente chama de tikkun. O tikkun acontece na quarta reencarnação e ninguém está livre disso. Então como a gente faz para não chegar ao tikkun? Nós fazemos nosso próprio tikkun. Você vê qual é a coisa ruim que você mais tem atração para fazer ela? Você tem intolerância. Então, se você e o seu marido, vocês vão preparar Shabbat, ele se aproxima de você, você já fica nervosa. E você fala, não, então deixa eu cozinhar sozinha, depois você vem lavar os pratos, lavar as panelas sozinho. Não consigo do seu lado, não consigo, eu surto. Então você sabe que você veio consertar isso. Então você tem que ser fofinha. Na hora que você vai fazer comida, você chama seu marido e fala, olha, é tão gostoso fazer comida enquanto você lava as panelas do meu lado. Eu sinto sua presença, sinto o amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Em outras palavras, tudo que a pessoa sente atração para fazer coisa ruim, aí você sabe que esse é o seu tikkun. Aí você próprio conserta isso, acrescentando a isso, você estuda a Torá, você dá tzedakah, você cumpre vários mandamentos divinos, e quando, depois dos 120 com saúde de 20, quando a pessoa chega lá em cima, vão falar, olha, sabe o que? Dar um exemplo para vocês, o exemplo que eu dei várias vezes. Imagina que chega lá em cima, depois dos 120 com saúde de 20, chegam dois irmãos da Torá, Yaakov e Esav. Primeiro chega o Esav, chega no tribunal divino para o julgamento, Esaú da Torá. Aí vão perguntar no tribunal divino, me fala o que você fez no mundo. Ele vai falar, não fiz absolutamente nada. Estava deitado na praia tomando banho de sol. Não fiz nada. Nada com N maiúsculo, A maiúsculo, D maiúsculo, A maiúsculo. O tribunal divino fica emocionado. Os anjos cantam de emoção. Falam, olha, chegou aqui. O Esav, ele não fez nada nesse mundo. Abram os portais do paraíso. Vai para o alto paraíso. 1 hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. 1 hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Vou falar para ele, vai direto para o alto paraíso. Não fez nada. Chega o irmão dele, Yaakov. Pergunta para Yaakov, o que você fez nesse mundo?
Eu também não fiz nada. Eu era o irmão dele. Ele foi tomar banho de sol na praia. Eu deitei do lado dele. Também estava lá tomando banho de sol. Ele não fez nada, eu não fiz nada. Vou falar para ele: vagabundo, você nasceu para quê? Você tinha que ter estudado Torá na Yeshiva de Shem de Ever, tinha que estudar 14 anos de Torá. Você tinha que ir lá para Haran, casar com a Rachel, casar com a Leá. E você tinha que ter 12 filhos que dariam origem a 13 tribos de Israel. E você não fez nada. Vai se reencarnar agora, lembrar, você vai ver o que é bom. Aí ele vai perguntar: pera, mas o meu irmão, que o Esav, ele não fez nada, vocês mandaram ele para o Alto Paraíso e eu não fiz nada, vocês estão me mandando de baixo, eu vou ter que me reencarnar de novo. Eles vão falar para ele assim: olha, o seu irmão, ele nasceu com uma vontade de assassinar e ele não fez nada, ele não assassinou ninguém. Vontade de roubar, ele não fez nada, ele se controlou, ele não roubou ninguém. Vontade de dormir com a mulher que não é a mulher dele, ele se controlou, ele não fez nada. Vontade de discriminar o outro, ele se controlou, ele não fez nada. Vontade de humilhar o outro, ele se controlou, ele não fez nada. Então, afinal das contas, olha o trabalho que ele teve. Todo dia ele estava se controlando. Olha quanto que ele investiu. Olha quanto que ele investiu. O fez nada dele é um trabalho muito, muito difícil. E ele conseguiu fazer. Agora você, o seu trabalho era diferente. Você era uma alma que você desceu para fazer coisas boas. Ele é uma alma que desceu para fazer o auto-tikkun, vamos dizer assim, o próprio conserto. Então você poderia ter estudado Torá, ter se casado e tido filhos e tudo mais. O que você fez no lugar disso? Você não fez nada. Mas o não fez nada dele foi um trabalho muito difícil. O não fez nada seu foi uma vagabundagem. Assim diriam para ele. Esse é um caso assim, como se diz, uma parábola para vocês entenderem o raciocínio da coisa. Então, nós estamos nessa situação assim, que quem está sofrendo, principalmente uma criança que nasceu, já nasceu no sofrimento. A criança acabou de nascer, ele não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro. E se tivesse feito tudo isso, antes dos 20 anos não começa a contar para receber um castigo, começa a contar para receber um prêmio a partir dos 13, mas receber um castigo só começa a partir dos 20. Então, alguém que nasce já e já está sofrendo desde que nasceu, então a gente diz que essa já é a quarta reencarnação, esse já é o tikkun. Então a pessoa daí, ele já vai, ou depois que termina a retificação, ele vai para um mundo melhor, ou ele já vai nascer como uma pessoa com condições melhores. O que a gente tem que tomar cuidado é para que a gente não chegue a ser essa quarta reencarnação. A gente não precisa nascer na África e passar fome. Opa, chegamos na nossa ONG. Temos aqui o nosso queridíssimo Hillel Atzadik. Hillel, ele é o nosso Eitan Moshabecha Vesim. Shalom Bracha. Mostra para eles o nosso Monte Sinai aí da ONG. Entra lá, Hillel. Olha só, gente. A gente recebeu essa. Ali tá a nossa placa. Aí em cima, deixa eu ver. Tá olhando? Aí, nossa placa tá ali, chegou recente. E aqui nós recebemos essa escultura aqui na nossa frente, que é o local onde se coloca a Sefer Torah, né? No entanto, ela tá aqui e a gente não tem uma Sefer Torah ali dentro. Então, nós vamos agora para o principal. Grave Glória está. Gente, muito obrigado. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. בכל טוב.